Aleluia, Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Feliz por mais esta oportunidade. Louvo a Deus e também a vida do pastor Márcio por esta oportunidade. Desde o primeiro dia a qual eu vim para a Igreja Unida do Parque Sevilha, eu deixei bem claro para ele que eu estava à disposição da igreja para aquilo que fosse preciso. Hoje, através da palavra, mas tudo aquilo que ele precisar, que ele podia contar comigo, tá bom, meus amados irmãos? A palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 1. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 1. Nós vamos ler o versículo de número 1, o versículo número 3 e para encerrar o versículo de número 6. 1, 3 e 6. Amém? Vou esperar mais um pouquinho para que todos possam localizar a palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor nos fala: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor nos deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Repita comigo, 7 anos. Amém. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. Versículo de número 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Repita comigo, clamaram ao Senhor. Amém? Pode se assentar aplaudindo o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Palavra, meus amados irmãos, que Deus colocou em meu coração nessa noite para compartilhar com os irmãos, é essa que acabamos de ler. E Deus, Ele falou de uma forma muito especial comigo durante esses dias, através dessa palavra. E eu gosto muito que em todas as minhas ministrações eu coloco um tema, para que fique mais fácil e para que a gente se identifique também. E a ministração dessa noite eu coloquei o tema relacionado a coisas maiores. E Deus, Ele tem falado comigo muito em relação a isso, meus amados irmãos. Que o momento que a gente vive, que a realidade que a gente vive, não se compara com aquilo que há de se revelar através das nossas vidas. A realidade das nossas vidas, o momento atual que estamos vivendo, não há de se comparar com aquilo que Deus Ele tem reservado para as nossas vidas, com aquilo que Deus Ele tem reservado para a Igreja Unida do Parque Sevilha, para a Igreja Unida em geral e para a igreja sobre a face da terra. Então, meus amados irmãos, Deus Ele tem coisas maiores para te entregar nessa noite. Espero que eu consiga transmitir com a mesma intensidade que Deus Ele falou ao meu coração. Assim como eu falei no começo, eu tive uma transição de igreja, eu tive uma mudança de igreja, e hoje eu consigo enxergar que tudo isso teve um propósito de Deus. Eu consigo enxergar a mão de Deus me conduzindo durante todo o passo. Não foi fácil, foi muito complicado para a gente. Eu nasci e fui criado no mesmo local, a igreja ficava em frente à minha casa, mas eu me mudei de lá, mas mesmo assim eu continuei tentando ir até a igreja, continuei me esforçando, me dedicando, mas chegou comigo um momento que Deus Ele falou comigo e com a minha família, que Deus Ele tinha um novo tempo reservado para mim, e eu tenho a certeza e a convicção no meu coração, que grandes coisas Deus vai fazer através de nossas vidas sobre este lugar. Eu saí da minha casa, meu amado, eu saí do meu lar com o intuito deste lugar de vir profetizar coisas boas, de pregar o evangelho genuíno. O que é o evangelho genuíno? Que Deus Ele cura, que Deus Ele liberta, que Ele transforma e que Ele continua no controle de toda e qualquer situação. A palavra a qual a gente acabou de ler nos conta uma história que o povo de Israel estava sofrendo. O povo de Israel estava passando por um momento muito complicado. Durante 7 anos, tudo aquilo que eles plantavam, tudo aquilo que eles pensavam, nada dava certo para aquele povo. A palavra do Senhor nos fala que
foi feita até uma aliança. A palavra do Senhor nos fala que os midianitas, não vou fazer vocês repetirem porque são palavras muito difíceis, os amalequitas e também os do Oriente se levantaram contra o povo de Deus para roubar, para saquear tudo aquilo que ele plantava. Mas aqui eu já começo a minha ministração nessa noite. O diabo, ele pode tentar contra a sua vida, ele pode fazer aliança contra a sua vida, ele pode levantar pessoas para tentar destruir a sua vida, mas a palavra do Senhor nos fala que 1000 irão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Ele pode tentar por 1 ano, ele pode tentar por 2 anos, ele pode tentar assim como tentou durante 7 anos, mas a igreja do Senhor, ela continua de pé sobre a face da terra, meu amado. Muito tem sido os levantes de Satanás contra a igreja do Senhor, contra o povo do Senhor, mas até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor nos manteve de pé, meus amados. Você está aqui nessa noite, quem sabe a sua semana foi uma semana muito conturbada, muito difícil, mas o Senhor manteve a sua vida de pé, para que você pudesse nessa noite glorificar e engrandecer ao nome do Senhor. O povo estava passando por um momento difícil. Eu sou paulista, então eu não posso falar muito sobre plantação, sobre essas coisas, mas eu acredito que aqui tem muitos irmãos em nosso meio que já teve a experiência com isso. Então o povo de Deus, Milton, plantava, o povo de Deus tentava trazer um alimento para a sua família, e Satanás, o nosso adversário, vinha e enviava várias pessoas para saquear, para destruir a terra. Perceba que durante toda a trajetória que você possa ver na Bíblia, quando um povo queria derrotar ou destruir, o povo vinha, conquistava a terra e acabava a história. Nessa situação aqui é diferente. Eles não queriam conquistar a terra, eles queriam destruir aquela terra. A palavra do Senhor nos fala em João capítulo 10, versículo de número 10, que o ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Porém tem uma vírgula nesse mesmo texto. E Deus, ele fala, põe aqui para mim, Tiago, por favor, João 10, versículo também de número 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Ponto e vírgula. Porém, eu vim para que tenham vida e tenha com abundância. Deus está falando que o diabo, o nosso adversário, ele veio sim para roubar, ele veio sim para matar, ele veio sim para destruir, mas ele pode continuar tentando, porque tem uma vírgula que continua o texto que fala: Jesus, o Rei dos Reis, ele veio para nos dar uma nova vida, e vida em abundância. Quem sabe, meus amados, talvez eu vou repetir isso por muitas vezes durante a ministração dessa noite, porque a nossa realidade, os dias atuais têm sido muito difíceis, Alessandro. Teve uma pandemia a qual a gente nunca imaginou que viveria, diversas coisas têm acontecido, mas ontem eu estava aqui na reunião de obreiros, e foi escolhido um louvor para o tema, eu acho, dos 60 anos, e esse louvor eu não vou cantar, porque também eu não tenho essa vocação, quem tem é a minha esposa. Esse louvor fala: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu também não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor, o inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém poderá parar a igreja do Senhor. Se nós conseguirmos ter um entendimento disso, meu amado, nada e nem ninguém pode nos parar.
Nada e ninguém pode nos destruir. O diabo, ele pode se levantar, ele pode fazer alianças, ele pode fazer o que ele bem entender, mas a igreja do Senhor não há nada e não há ninguém que pode parar. Ninguém pode parar você, ninguém pode parar a sua casa, a sua família. Quem sabe o diabo, ele tem tentado contra você, ele tem tentado destruir a sua casa, mas eu estou aqui nessa noite para profetizar sobre a tua vida. Coisas maiores é o que Deus, ele tem reservado para a sua vida. Coisas maiores é o que Deus tem reservado para a Igreja Unida do Parque Sevilha. Coisas maiores é o que o Senhor tem reservado para a sua família, meu amado. Nada pode te parar. Nada pode, meu amado. Quando a gente tem um entendimento desta palavra, quando a gente consegue entender isso. Eu sou muito novo, apesar de não parecer. Eu tenho 27 anos e eu tenho a plena e muita convicção em meu coração que nada pode me parar. No estudo de terça-feira teve 2 episódios que me chamou muita atenção. O primeiro episódio, a pastora Nerce, ela falou que como pode? A pessoa está há anos e anos e as coisas não mudam. Alguma coisa de errado tem. E eu parava para analisar aquilo e eu falava, meu Deus, como é verdade. Estamos na presença do Senhor e muitas das vezes as coisas não acontecem. As coisas não caminham para frente. E aí eu te pergunto, Deus mudou? Deus, ele age de forma diferente? Então é necessário que haja uma mudança em nosso meio. A outra frase foi o pastor Márcio que falou, e é dessa forma que eu vivo a minha vida. As pessoas às vezes confundem humildade. Eu sou nada. Eu ouvi uma pregação e o pregador, ele dava um exemplo, que um jovem falava, eu sou um lixo, eu não posso dar nada para o Senhor. E ele falava, então por que está com o microfone na mão? Se não tem nada, não fala nada. Esse texto que eu acabei de ler nos conta a história de Gideão. O homem que por um momento da sua vida, ele também achou que ele não tinha nada para oferecer a Deus. Mas bastou apenas uma oportunidade. Bastou apenas uma ordem de Deus para mudar todo o cenário daquela família, através da vida de Gideão. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que através da sua vida, que através daquilo que Deus, ele colocou nas suas mãos, que quem sabe você acha que é pouco, quem sabe você acha que não é o suficiente, é suficiente sim, meu amado, é suficiente sim. O pastor Márcio falava sobre isso, falava que a gente tem que sonhar, que a gente tem que acreditar, e os louvores de hoje também falaram sobre isso. Certa vez, eu recebi uma promessa de Deus. Poucas pessoas sabem, eu comentei com o pastor Márcio. E todas as vezes que eu paro para pensar, eu enxergo que é muito difícil de acontecer. Por conta da pouca idade, por conta de uma série de fatores. Mas no fundo, eu continuo acreditando que não sei quando, que não sei como, as promessas do Senhor, elas vão se concretizar sobre a minha vida. Não vou falar o que é, mas no dia que acontecer, eu vou falar para os irmãos, eu vou falar, irmãos, esta era a promessa que Deus, ele tinha para fazer na minha vida. E às vezes a gente olha a nossa situação, o nosso momento atual, e a gente fala que algumas coisas também são difíceis de acontecer, que algumas mudanças também são difíceis de acontecer, mas a gente temos que continuar crendo, igreja do Senhor, temos que continuar acreditando.
Deus ele falou com aquele homem, Gideão, ele estava no local errado, ele estava no local inapropriado, a palavra do Senhor nos fala que ele estava malhando trigo no lagar, então ele estava no local totalmente errado, mas ele estava ali fazendo o seu melhor, ele estava ali se esforçando, se dedicando para sustentar a sua casa e a sua família, quem sabe com medo, quem sabe preocupado, mas ele estava ali se esforçando, se dedicando, pisando, guerreando ali contra ele mesmo, e Deus lá do alto céus ouviu o esforço do Gideão e mudou a história daquele homem. Deus ele tem ouvido, ele tem visto o seu esforço, ele tem ouvido o clamor que você tem feito sobre a sua casa, quem sabe na igreja, nos cultos, e eu quero te declarar nessa noite que ele tem ouvido o seu clamor e ele tem respostas para a sua vida nessa noite, meus amados. Aquele povo, eles clamaram ao Senhor. E eu gostaria de contar aqui alguns exemplos, alguns versículos que falam a respeito de clamor. A palavra do Senhor nos fala em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, dos céus, repita comigo, dos céus, os ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A palavra do Senhor está dizendo que a igreja do Senhor na terra, ela clama e Deus lá do seu alto e sublime trono, Ele responde à oração da igreja. E assim como eu falei, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua respondendo oração de crente, Ele continua respondendo clamor de crente sobre a face da terra. Outro exemplo, e eu já coloquei 5, mas eu vou falar apenas mais esse. Foi até uma ministração que eu já fiz. A palavra do Senhor nos fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Repita comigo, é contínua oração. Continue pedindo, meu irmão. É continuamente. Aquela igreja estava passando por um momento complicado. O seu líder, o seu pastor estava preso. E a igreja se mobilizou. A igreja não foi até a porta do presídio protestar. A igreja não foi, quem sabe, no judiciário protestar. A igreja usou a ferramenta que ela tinha, e é a ferramenta mais poderosa que a igreja do Senhor ela tem sobre a face da terra. Aquela igreja, ela clamou ao Senhor, ela orou continuamente ao Senhor, e de repente Deus enviou um anjo lá naquela prisão, resgatou a vida de Pedro, e enquanto a igreja do Senhor estava orando, a resposta da oração estava batendo na porta da igreja do Senhor. E nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida. Quem sabe você está aqui nesse culto de hoje, orando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, e eu quero profetizar sobre a tua vida, que tem respostas de Deus na sua oração nessa noite. Daqui a pouco vai bater na sua porta e vai estar na resposta de Deus. Toma posse dessa palavra nessa noite, meu amado. Continue pedindo, continue orando, que daqui a pouco vai bater na sua porta a resposta do Senhor sobre a tua vida. Se nós, como igreja do Senhor, se nós acreditamos que Deus ele não mudou, se nós acreditamos que Deus ele continua sendo o mesmo, então o clamor da igreja continua sendo o mesmo também. Se precisar mudar, vamos mudar. Pastor Márcio colocou um reloginho agora, 5 minutos, começa já seu culto orando ao Senhor. Comece o seu culto já clamando ao Senhor, que eu tenho a certeza, meu amado, e a convicção em meu coração, que Deus ele continua ouvindo o clamor de crente, meu amado. Senão o que nós estamos fazendo aqui? Não é algo que é só nós. Eu vou adorar a Deus, estou adorando. Não, é uma via de mão dupla. A gente adora, a gente clama, e na outra faixa também vem a resposta de Deus sobre as nossas vidas. Então aquele povo, durante 7 anos, aquele povo passou sofrendo, mas bastou eles clamarem ao Senhor, que Deus ele mudou todo o cenário.
E eu fiquei me perguntando por que eles não clamaram antes, o porquê eles não buscaram antes. Eu tenho a certeza, meu amado, que se eles tivessem buscado no primeiro ano, Deus ele já tinha respondido a oração daquele povo, Milton. A palavra do Senhor nos conta uma história de Daniel, que Daniel colocou-se em oração ao Senhor. Porém, se passaram 3 dias, e a resposta não chegava para Daniel. E Deus ele aparece, através do seu anjo, e fala: Daniel, desde o primeiro dia que você se colocou para orar, eu já tinha ouvido a sua oração. Porém, houve uma briga, até que a resposta tivesse chegado. Quem sabe, meu amado, a resposta ela ainda não chegou para você. Quem sabe você ainda não contemplou a resposta de Deus na sua vida. Mas eu acredito que Deus ele já enviou a resposta para você. Talvez está existindo uma briga, neste exato momento. O diabo faz aliança, chama um, ele chama outro. Eu fico imaginando, e às vezes eu fico viajando com tudo isso. Vai você lá, agora vai você também, agora vai você também. Ele pode enviar quem ele quiser. Nada pode parar a igreja do Senhor, nada pode parar a resposta de Deus para as nossas vidas. Ele pode se levantar, ele pode fazer o que ele bem quiser fazer. Já existe um destino traçado para ele, já existe uma sentença decretada sobre a vida dele. Então ele pode continuar tentando, ele pode continuar colocando obstáculos e barreiras, ele pode tentar destruir tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente planeja, tudo aquilo que a gente coloca como objetivo. Ele pode tentar destruir, ele pode colocar a doença, ele pode colocar a falta de dinheiro, ele pode colocar crises, ele pode colocar o que ele bem entender colocar. Mas o Senhor é conosco. Quando o povo do Senhor clama, aparece um anjo do Senhor e fala: Gideão, Gideão, Deus ele é contigo, homem valoroso, vai nessa tua força. E aqui eu quero destacar que Deus ele poderia estar falando para Gideão: Gideão, eu estou colocando mais força para você, eu estou colocando mais força para que você possa conseguir. Mas Deus ele fala: Gideão, vai nessa tua força. Igreja Unida do Parque Sevilha, vai nessa sua força, porque Deus ele é contigo. Não fique pedindo mais forças, não, é do jeitinho que você está. Continue caminhando, continue olhando para frente, não retroceda, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, continue olhando para o alvo, porque Deus ele é contigo. Deus ele poderia simplesmente falar: Gideão, eu vou te capacitar aqui agora, Gideão. Mas Deus ele fala: Gideão, vai nessa tua força, homem valoroso. Deus ele é contigo. E Gideão, como nós, falou: Senhor, o que a gente faz? Fala comigo, confirma, fala de novo, confirma mais uma vez. Assim como eu falei, meus amados, Deus ele me prometeu algo, e eu não preciso falar para ele falar de novo, ou repetir, ou confirmar. Muitas das vezes nós, como igreja do Senhor, a gente limita o poder de Deus sobre as nossas vidas, pedindo: Senhor, confirma, Senhor, fala de novo, Senhor, fala de novo. Meu amado, se Deus ele falou, se Deus prometeu, tudo pode passar, tudo pode acontecer, mas se Ele falou, vai acontecer sobre as nossas vidas. Então a gente precisamos mudar um pouco a nossa mentalidade em relação a isso. Nós precisamos acreditar mais, nós precisamos crer mais naquilo que foi prometido, naquilo que foi falado para a igreja do Senhor. Muitas vezes a gente fica preocupado com mudança de governo, claro, isso é muito normal. Mas pode se mudar o presidente, o governador, pode mudar o STF, pode mudar quem quiser mudar. Claro que a gente às vezes tem as nossas preferências, mas eu continuo crendo
que o nosso Redentor, Ele vive e Ele reina para todo sempre. Que mudanças de governos vai continuar acontecendo. E posso te dar uma notícia? Não se assuste, mas vai piorar um pouquinho. Vai piorar um pouquinho mais. Às vezes a gente fica, isso, aquilo, vai piorar ainda mais. Mas não se preocupe não, porque pode piorar, pode ficar complicado, mas Deus, Ele vai continuar no controle de toda a situação. Aquele povo foi saqueado, aquele povo foi roubado, durante 7 anos eles passaram por um momento muito difícil, mas eles clamaram ao Senhor, e Deus levantou um homem para mudar a situação daquele estado, daquela nação. E assim como eu falei, ele estava no lugar errado. Eu não vou aqui também ficar falando a diferença de trigo e de lagar, deixa para uma próxima oportunidade. Mas o trigo, a gente faz na eira. O lagar é lugar de fazer vinho. Então ele estava no local errado, no lugar inapropriado para aquilo. E muitas das vezes nós pensamos que a gente está no local errado, está no local inapropriado. Mas é aí mesmo que Deus, Ele vai abençoar a sua vida. Eu tinha um sonho profissional, e eu imaginava que Deus iria me levar. Eu sempre falei, eu quero trabalhar numa grande empresa, numa multinacional. É isso que eu quero, é esse o meu objetivo. Eu falava, eu vou conseguir. E hoje eu não trabalho numa multinacional, mas eu sou completamente realizado profissionalmente com aquilo que Deus, Ele colocou nas minhas mãos. Sem estudo, foi uma empresa que mudou a minha vida, que mudou tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu tinha como pensamento. Então, meus amados irmãos, quem sabe você entrou aqui nessa noite, eu já vou finalizar, pastor, pensando que é o fim, pensando que acabou a sua vida. Mas Deus, Ele me trouxe da minha casa até aqui nessa noite, para te afirmar que Ele continua com você, que Ele continua com a sua casa, que Ele continua com a sua família, que quem sabe a realidade, o momento atual que você está vivendo é difícil, é complicado, mas não vamos, o versículo que foi da campanha, que o pastor pedia para abrir, falava sobre isso, não vamos se atentar para as coisas passageiras. Coloque a sua vida e o seu coração nos céus nessa noite. Tudo é passageiro, mas a palavra do Senhor, aquilo que Deus Ele prometeu para a sua vida, não é. Se esforce, continue crendo, porque no tempo certo você e sua família vão tomar posse da vitória. Eu queria que neste momento você se colocasse de pé. E eu coloquei a Noemi numa situação bem delicada. Eu fiz essa ministração ouvindo um louvor. Inclusive o nome do louvor é isso, Coisas Maiores. Eu falei, canta aí. Ela falou, mas o final é difícil. Eu falei, canta aí. E eu queria que neste momento, pode vir aqui, Noemi, por favor, que você ficasse próximo da sua família neste momento, que você desse as mãos à sua família neste momento. Não quero que ninguém fique sozinho. Se você não tem família, arrume alguém aí. E esse louvor fala exatamente isso. Que coisas maiores é as coisas que Deus, Ele tem reservado para nós. E aí você está aí neste momento com a sua casa e com a sua família. Que quem sabe você está passando por algum momento difícil, conturbado, complicado. Mas nessa noite eu quero que você levante as suas mãos. Porque eu sempre entendi, pastor Márcio, que se eu não tenho nada para oferecer, eu nem vou, eu fico em casa. E Deus, Ele falou para mim nessa noite, para que eu levantasse as minhas mãos, e eu profetizasse a vitória sobre o povo de Deus. E eu, como obediente ao Senhor, neste momento, eu estendo as minhas mãos, e eu profetizo a vitória sobre o povo de Deus.
Eu profetizo que quem sabe a realidade, o momento atual está sendo difícil, está sendo complicado, mas coisas maiores são coisas que Deus tem reservado para a sua vida, para a sua família e para o seu ministério. A Igreja Unida do Parque Sevilha vai viver coisas maiores sobre a face da terra. Pode soltar, Thiago, por favor. Só ela vai cantar, eu não vou cantar neste momento, tá? Não se assustem. Não pode errar também. Fique com a sua família neste momento. Não vai acabar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. E Deus me chamou para viver coisas maiores. Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Não vai acabar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. E Deus me chamou para viver coisas maiores. E Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. E quando eu pensava que era o fim, começou tudo de novo pra mim, malhando trigo no lagar, pra ninguém mais me saquear. Foi quando Deus me levantou e me falou: eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. E eu te chamei para viver coisas maiores. E eu te chamei para viver
que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou pra mim. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou pra mim. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou pra mim. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou pra mim. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou pra mim. E o que o olho não viu, e o que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou pra mim. Amém? Toma posse dessa palavra, Deus abençoe, amém?